Bem, eu fiquei fascinada pela sua ciclovia, como ela foi suspensa ali na beira da montanha, mirando a costa. Como você conseguiu a permissão para estender isso sobre as rochas, ou seja, um ambiente preservado não é tão grande, mas obter esse tipo de permissão para essa intervenção é tanto parte de criar espaços públicos passa pela certificação. Boa resposta. Foi, Suzana, uma tarefa muito importante do trabalho, na verdade. Como pensar numa solução que pudesse ser aprovável. O que a gente tem historicamente, e isso foi um dos argumentos, essa avenida que acompanha a costa, conhecida como Avenida Niemeyer, ela foi construída para ser uma ferrovia. E, portanto, essa ferrovia nunca foi executada porque o Brasil teve, a posterior, um projeto de desmanche das ferrovias nacionais em benefício da indústria automobilística. E, nessa ocasião, então, cancelou-se a ferrovia, mas o movimento de terra estava feito. E aí passou o projeto, sem nenhuma adaptação, virou uma pista de automóvel. E ela foi feita de tal sorte que não tinha calçadas. Então, esse precedente, o fato de ter sido feito como uma adaptação e ter resultado sem calçada, foi o precedente que facilitou a nossa argumentação e o trâmite de aprovação, porque havia uma pressão popular muito grande. O Vidigal é uma comunidade enorme, o principal usuário dessa via, o principal usuário a pé ou bicicleta, né? De carro não. E conseguiam fazer uma pressão muito grande. Então, quando isso foi discutido nos órgãos de aprovação, o peso da comunidade foi muito importante. Ou seja, praticamente nós pegamos carona nessa pressão, que no fundo é uma pressão política. Então você tinha vários advogados ou pessoas que queriam, e também vocês tinham que ter um lugar seguro para as pessoas caminharem, e então isso formou um argumento muito forte. Muito obrigado. Isso, vocês tiveram uma voz fortes. Eu não sei se vocês conhecem, tem um livro do Atelier Bauau que se chama Made in Tokyo, que ele lida especificamente naquele livro com questões como, por exemplo, você só conseguiria ter misturas de usos que só são possíveis, por exemplo, em Tóquio, e que você vê, por exemplo, numa situação de um elevado, a construção de um shopping embaixo dele, ou, por exemplo, até mesmo usos que são mais, um pouco, que eu considero, pelo menos, bizarros, como você vê a construção de um mega edifício com uma montanha-russa no meio dele, e que surge minha pergunta, tipo, existe algum limite para alguma mistura desses usos dentro dessa criação de espaço público? Porque o contexto que eles dão na hora de mostrar essa mistura de espaços super peculiares dentro daquele livro é que Tóquio lida com essa escassez de espaço de uma maneira muito extrema para poder chegar nessas situações super anormais, né? Tipo, fora daquele contexto. E essa é a questão que eu lanço para vocês. Existe, talvez, algum limite para essa mistura de usos dentro, talvez, de uma certa contextualização ou não? Ok. Eu vou fazer alguns comentários, acho que é uma pergunta muito interessante. Os limites das possibilidades de mistura. Em tese, eu acho que não deveria haver limites de possibilidades. Um limite que é muito claro e tem muito a ver com a formação de conhecimento e a desmistificação e a desconstrução de preconceitos está muito associada, as limitações estão muito associadas a mercado, a como é que você consegue vender produtos que você concebe em relação a um determinado tipo de uso de espaço.
Então, eu vou contar uma história para vocês com relação ao Casa Paulista. Um dado momento, a gente pensou que era muito bom a gente misturar tudo, todas as faixas de renda, inclusive as mais baixas faixas de renda, nas habitações sociais, com as habitações de mercado no mesmo prédio. Na hora que o poder público vai e consulta aos players de mercado, poxa, como é que vocês veriam um possível chamamento que tivesse essas características? Os caras pulam da cadeira, falam, puxa, isso aqui não vai vender, não vai dar certo, isso aqui vai ser uma confusão, isso aumenta muito o custo de gestão do prédio, isso aqui se torna economicamente inviável. Será? Não sei. Então, um limite é imposto para quem efetivamente investe e que tem um preconceito e que tem uma pré-visão de que eventualmente isso aí não vai ser bom. Então, tem que para superar esses eventuais limites à mixidade, você tem que trabalhar para desconstruir eventuais mitos e para eventualmente trabalhar contra eventuais realidades, né? Agora, é muito interessante, a nossa crença institucional dentro do URBN é de que a mixidade vai favorecer a formação de tecidos urbanos mais sadios. Uma rápida história, o ano passado, nós juntos com o Triptych, participamos de um chamamento público na cidade de Paris. E a gente levou ao limite, o Gui está aqui para testemunhar, a gente tentou levar ao limite as possibilidades de mistura de usos. Então, a gente caprichou muito nas possibilidades de tornar públicos todas as vistas aéreas dos prédios que a gente propôs. A gente tentou levar ao limite as possibilidades de agricultura urbana em tetos e em penas não utilizadas. Foi o projeto que foi para a final, inclusive, do Vinícius. A gente tentou extrapolar os limites do possível em relação a diferentes tipos de convívio. Por exemplo, a gente sabe que em Paris, os velhos não querem tanto morar sozinhos, ou porque eles os filhos já saíram de casa, ou porque um dos casais já passaram, já foram embora. Então, e por outro lado, a gente sabe, por exemplo, que os estudantes não têm acesso às zonas centrais por uma questão de preço. Então, a gente concebeu, numa das propostas, que também foi para a final, um convívio também intergeracional, em que as áreas, uma mesma unidade tinha áreas de convívio comum, o velho e o jovem compartilhavam, e suas respectivas áreas privativas ficavam em lados opostos do mesmo apartamento. Então, isso eu acho muito legal, de você tentar imaginar e ver quais são as possibilidades de radicalizar a mixidade. Não sei se eu respondi, enfim, um pouco de digressão do que você perguntou, mas é um pouco... Eu acho que é uma boa pergunta. Bem, eu vou voltar ao nosso projeto do Garment District. Nós observamos a misturar não somente níveis econômicos diferentes, mas também as moradias dessas pessoas de diferentes classes. E agora as fábricas não são tão nocivas. Nós costumávamos ter em Nova York, esse é o distrito da indústria, esse é o distrito residencial, e agora queremos misturar essas utilizações. No entanto, eu não sei se eu quero morar perto de uma fábrica. Talvez não seja poluente, mas pode fazer muito barulho. E eu tenho um dilema aqui de como juntar essas coisas, onde vocês têm o distrito de Garment, e temos horários de trabalho durante o dia, e depois eles fecham as lojas, todo o comércio é fechado. Talvez alguns bares, restaurantes, mas não há muita atividade. Então as ruas estão vazias e escuras, e agora nós regulamentamos como se diz, as grades para as lojas,
e para que elas fiquem abertas e a luz saia para as ruas, mas não há uma vida urbana ali. Então, como conciliar essa mistura de residencial, comercial e industrial? É possível realmente colocar tudo junto, como foi feito em Tóquio? Eu acho que eu tenho esse livro, mas eu não me lembro. Então, nós estamos aprendendo. Todos vocês são o nosso futuro para resolver essas questões. Concordo plenamente com o que a Susan falou. Eu acho que a questão que você coloca, para mim, remete ao mix de uso. E isso tem tudo a ver com a densidade em que as cidades vão adquirindo com o tempo. Existem inúmeros casos na China, aqueles assentamentos super densos em que existe um mix de uso muito mais radical do que aquele que você vê na cidade formal do Japão, por exemplo. Até cidades mais convencionais, vamos dizer assim, como a cidade do Velho Mundo, Barcelona tem um plano territorial metropolitano, que é o PTMB, em que, na sua última revisão, eles estão propondo a inclusão de zoneamento de território produtivo dentro do território residencial urbano, com indústria não poluente. Então, eu acho que já existe um movimento de compactação das cidades que vai proporcionar um mix cada vez mais radical. Eu acho que a questão da cidade compacta é talvez uma das maiores questões da nossa atualidade, né? Como o planeta está se urbanizando, como é que nós vamos todos caber de uma forma razoável nessas cidades? Elas vão ter que admitir uma forma de compactação talvez inusitada. Boa noite. Antes, parabéns pelas apresentações, onde eu aprendi muito, né? E eu gostaria de fazer uma pergunta a vocês três, porque eu acho que é uma questão que perpassa as palestras todas assim. Então, talvez que não se refere à Casa Paulista, o Highline, que é a questão da gentrificação. Que mecanismos que vocês pensam, ou jurídicos, ou sei lá o quê, para reduzir essa questão do enobrecimento das áreas, onde as populações, moradores mais antigos ou com menos poder aquisitivo, eles não sejam expulsos do local onde foi requalificado? Não sei se ficou clara a minha pergunta. Sim, é uma questão muito parecida com a de ontem. Muitas vezes me perguntam, vamos voltar ao meu projeto no World's Park e o Flushing Meadow Corona Park, que era a agricultura urbana. Muitas vezes a imprensa me pergunta, bem, você não se preocupa com o seu projeto que você vai gentrificar essa área? E a minha resposta geralmente é, nós estamos melhorando esses bairros e essas propriedades, esses espaços públicos, esses parques para as pessoas que estão lá. Nós não temos a intenção, eles merecem bons parques e bons espaços livres. Eles merecem terem lavanderias, supermercados. Essas são coisas que todos nós merecemos. A nossa intenção não é necessariamente trazer riqueza, mas no caso do Highline, a intenção foi dizer, você tem uma propriedade que é um açougue ou um matadouro que não é o melhor uso para essa área, semelhante a seus galpões que já não são mais para uso industrial. Então é uma questão de valores. Como você aumenta o valor, como você julga esse valor? É um valor monetário, somente monetário, ou há
certas características que você embute ao observar esses espaços. E você diz, bem, quem nós estamos tentando atrair? Estamos tentando atrair os hipsters, aqueles mais ricos, no caso do Highline, construindo esses hotéis, todos os condomínios. Sim, de fato, é o melhor uso por metro quadrado. No caso de muitos outros projetos públicos, nós realmente precisamos equilibrar, e eu espero que vocês, alguns de vocês, enquanto oficiais eleitos, eu espero que vocês se tornem líderes para ajudar a tomar tais decisões, pois é uma luta constante. Tendo capital na nossa cidade, o nosso prefeito está muito preocupado com isso. Criar casas que podem ser pagas, nos anos 70 elas foram abandonadas, agora elas se tornaram jardins urbanos, e agora as casas mais simples estão sendo acusadas de causar gentrificação. Então é um balanço quando você quer melhorar o bairro para todos. Então, como manter de fora as forças do mal, as forças da riqueza? Como você embute ali a justiça econômica? Eu não tenho a resposta completa para isso. Can I jump in? Yeah. Eu acho que o meu comentário é muito em linha com o que a Suzana está dizendo. A gente tem que pensar em duas coisas, em várias coisas, na verdade. Mas, primeiro, o outro lado da moeda da gentrificação é a degradação, né? E o controle sobre isso é uma coisa que ninguém controla. Ou o empreendimento pende para um lado ou para um outro. O congelamento é um congelamento da vida também, né? Então, quando você tem a possibilidade de empreender alguma coisa num espaço vazio, subutilizado, ou num espaço degradado, você certamente, como agente público ou como agente de mercado, você vai tentar pensar em alguma coisa que melhora. Eu vou pegar um exemplo do Bronx, que tem o Via Verde, né? Lá foram construídos prédios de habitação para baixa renda. Foi construído por um arquiteto inglês que chama Greenshaw. São projetos belíssimos. Tem um sujeito que é responsável pela vida dos edifícios, que é um sujeito, um zelador, basicamente, do prédio, que dá uma vida enorme àquilo lá. Eles criaram mecanismos para que vedam a possibilidade de que o ocupante que compre com os benefícios fiscais, etc., e crédito, flipem dentro de um prazo menor do que 3 ou 5 anos, eu não sei mais exatamente, mas é um prazo razoavelmente médio, de prazo médio. Se o sujeito vende e faz dinheiro, ele é obrigado a devolver todos os benefícios que ele recebeu para fazer a compra. Então, tem uma compensação. Aqui no Brasil, aqui no Casa Paulista, a gente pensou em limitantes, em travas. Todo mundo dizia para mim o seguinte: porra, mas o cara vai vender, vai fazer um contrato de gaveta, ele vai pegar o excedente e vai botar no bolso. Verdade. Como é que você vai fazer para controlar isso? Chega uma hora que você pensa, não, é melhor fazer. E se o cara quiser vender e ganhar dinheiro e ir para morar daqui a 50 quilômetros e ficar 3 horas no ônibus, é a área dele, pô. Então, eu acho que os objetos arquiteturais, os objetos arquitetônicos, eles têm que ser pensados de fato em 50 anos no mínimo, a existência de um prédio, etc., etc. Mas, ao mesmo tempo, você tem que pensar em o que é possível fazer e não ser control freak, porque a sociedade é muito dinâmica, os interesses são muito dinâmicos. A vida biológica ela é muito inesperada, ela é cheia de imprevistos, né? E viver é um perigo mesmo. Então, a gente tem que fazer o que é melhor, que é possível para a gente tentar pensar, em termos de mecanismos de controle, de regras, etc., etc. Mas o ser humano é um bicho danado, né? E você não pode controlar e não dá para controlar. Mas então, aí é a minha resposta para você. Se gentrificar, puxa vida, gentrificou. Agora, se você está na cadeira lá do comitê gestor de PPPs e o cara que está fazendo as regras dos contratos, faça a melhor regra que você conseguir imaginar. Nunca vai ser perfeita, mas é melhor fazer.
porque é melhor fazer e gentrificar do que não fazer nada e fazer e deixar do jeito que está. Então, eu acho que o imperativo é fazer e tentar fazer o melhor que a gente pode. Eu só acrescentaria aqui uma observação que eu acho. Essa discussão da gentrificação ou da elitização, né, em português, precisa ser... É uma discussão muito recente para nós. Eu acho que precisamos fazer um primeiro esclarecimento, que é assim. Por elitização, a gente pode entender valorização do lugar e consequente valorização financeira também. Ou podemos entender a expulsão de uma população que estava nesse lugar. Porque não necessariamente melhorar e valorizar o lugar, não obrigatoriamente vai promover a expulsão. São duas questões e eu acho que precisam ser entendidas de forma distintas. É impossível para mim conceber uma política pública em que a melhoria e a valorização dos lugares não esteja contemplado. Os lugares precisam ser melhorados e, portanto, serão valorizados enquanto vivermos num sistema que mede a qualidade das coisas por seu valor. Isso é inevitável. Agora, aí fica a discussão da expulsão de uma eventual população que está ali, a priori. Primeiro, precisamos discutir esses direitos, se o direito de quem chegou primeiro é mais importante do que o direito de quem eventualmente vai chegar. Porque antes deles estavam os índios, antes dos índios estavam as emas e as antas, e assim vai. Então, essa é uma questão que eu acho. Eu não consigo ser muito cativado por essa questão, porque eu acho que o território da cidade tem que oferecer oportunidade e mobilidade para todos. Mas, dentro da política pública de permanência, de tentar contribuir para a permanência dessa população original, que eventualmente tem menos dinheiro, qual que é o problema que elas enfrentam? Eu acho que são dois. Valoriza muito o imóvel, ela pode resolver uma parte da vida dela vendendo esse maldito imóvel e indo morar em outro lugar. E isso é um problema que cabe a cada um resolver. O segundo se o lugar valoriza, os serviços locais valorizam, pode ser que esse lugar não seja mais acessível para esse morador. Ele não tenha recursos para consumir na Offner, porque antes ele comia na padaria, a padaria saiu e virou uma lojinha chique. Então, como é que as políticas públicas prevêem possibilidade para que essas pessoas possam continuar vivendo e consumindo nesses lugares? No Casa Paulista, a gente pensou uma série de estratégias para isso. Uma das estratégias veja bem, não é proibir que as pessoas saiam, eu acho muito ruim pensar dessa forma. Cada um sai se quiser. É criar as condições para que eles possam permanecer. Então, os projetos, além do tradicional uso misto, ele previa lugares para ateliê, pequenos escritórios, pequenas lojas no térreo, para que o morador pudesse, para usar o jargão da época, se empoderar. Muitas dessas famílias costuram em casa, fazem esfirra para vender, fazem não sei o quê, se organizam e conseguem, ao mesmo tempo que elas geram recurso, elas vão oferecer um produto que é um preço que estará certamente mais compatível com esses consumidores. A outra forma que a gente pensou, me deu branco, a coxinha eu já falei, né? Já falei. Então, a outra maneira que a gente pensou era que esses condomínios de uso misto teriam, Felipe me corrige se eu estiver errado, uma parte da receita gerada pelo aluguel desses equipamentos, dessas áreas comerciais do térreo, iriam arcar com uma parte do custo dos condomínios. Com isso, você onera menos essa população que está morando aí. Então, no fundo, são medidas mitigadoras, mas medidas que permitem que o cara continue vivendo nesse lugar da cidade sem ter que pagar mais caro por tudo. Eu acredito que mais do que isso é um pouco de presunção, de você decidir se o sujeito tem direito de vender a propriedade dele ou não. Eu acho que isso é um arbítrio que cada um deles deve ter. Queria só complementar também uma reflexão, lógico. Essa preocupação de que a renda da terra não inviabilize a permanência do sujeito. Quando você tem o mecanismo do aluguel, e essa é uma das críticas que se faz ao aluguel social, que as pressões de locação, elas são muito mais fortes em relação ao locador do que ao proprietário, porque o proprietário pode decidir vender ou não. O locador, ele tem uma pressão para sair, né, eventualmente. E pela formação de preços
do espaço a ser locado, ele pode decidir muito mais facilmente, eventualmente, sublocar do que propriamente vender. É uma transação mais de curto prazo, né? Mas eu queria introduzir uma reflexão, quer dizer, que não é uma resposta. Mas a gente, no percurso do Casa Paulista, a gente soube, por exemplo, que empreendimentos em que você tenta promover a renda mista, você tem um limiar, você tem um threshold, em que o empreendimento ou vai para a gentrificação ou ele vai para a degeneração. Deixa eu me explicar, ver se eu me explico. Quando a gente disse que ia ser 40%, 60% social e 40% mercado, muita gente diz, isso é muito elevado, porque a população de baixa renda vai ser tão dominante que muito provavelmente você vai carregar o empreendimento para baixo, vai ser uma erosão. Não sei se eu devo concordar ou não, mas isso é uma coisa que as pessoas nos alertavam. Então, a literatura tende a mostrar que existe um threshold entre o equilíbrio da mistura de renda. Você não pode carregar muito no social porque o empreendimento vai para baixo. Você tem que ter um mix muito preciso para que a classe média, a economia formal, carregue o social para cima, porque senão o social, se ele torna muito pesado, ele afasta a classe média do entorno, ou da área em questão. Então, são coisas de calibragem, de fine-tuning, né? de afinação muito delicada. Não é uma coisa fácil quando você pensa que alguma coisa pode ir para um lado ou para o outro. É uma coisa dinâmica, né? Em suma. Eu fiquei com essa questão de qual seria a comparação possível entre Nova York e São Paulo. Há algum tempo atrás saiu essa notícia de que Nova York tinha uma grande população em condição de moradia de rua, em torno de 50 mil. E aí eu queria saber da Susan melhor esse dado. Eu imagino que as condições que levem essas pessoas a morar na rua sejam diferentes, a característica do que a gente enfrenta em São Paulo. Mas agora também, lendo no intervalo sobre isso, eu me dei conta que também foi uma mudança na maneira de contar essas pessoas na mudança da prefeitura em Nova York, que levou essa notícia a aparecer. E aí eu fiquei pensando na importância do desenho desses indicadores. Como, de algum jeito, os indicadores de questões sensíveis não devem sofrer pressões para serem mais imprecisos, porque, de algum jeito, desenhar indicadores que revelam uma situação atual crítica pode criar tensões para a administração pública e gerar um próprio conflito interno de demonstrar, num período que você não tem uma construção estatística clara, um crescimento de situações que, enfim, são críticas na cidade. Então, essas duas questões, qual seria a comparação possível das populações de rua em São Paulo e Nova York, e qual a importância do desenho desses indicadores sociais que acabam levando aos projetos de intervenção. Então, o prefeito de Blasio foi criticado ultimamente devido aos sem-teto. E a nossa percepção é real que há sim mais sem-tetos morando na rua. A polícia está um pouco mais tolerante do que dizer, bem, você tem que sair daqui, ou se é verdade que há uma população crescente desses sem-teto. E em reação a essa crítica, o prefeito irá fazer pesquisas mais frequentes. Ele vai fazer contagens de quantas pessoas realmente estão lá. São 50 mil, varia conforme a estação. Quando está muito frio, as pessoas vão buscar abrigos nas estações de metrô e em lugares vagos, e há um sem número de problemas sociais que se relacionam a essa falta de habitação. Há drogados, ou eles não poderiam pagar uma casa decente, então há tantas causas diferentes, e quando você está nesse limiar muito tênue de conseguir ou não
quais sistemas de apoio estão presentes para você. Então, o prefeito agora está tentando, tentando atrelar o departamento de saúde mental e habitação. Então, esperamos que, ao quebrar esses silos dentro do governo, haverá uma política melhor e uma melhor compreensão desses sem-tetos. Em termos de dados, em termos de números, como uma organização não governamental, o governo, que é o nosso financiador, sempre leva em consideração os dados. Eles estão sempre falando de dados. Eu falei sobre dados para os cultivadores, para usar isso como uma defesa e como compartilhar informações não somente com os formadores de políticos, mas para também entender o que está acontecendo com o seu sistema, o seu projeto. Tendo melhores dados irá ajudar, mas com esses dados entender o que está acontecendo com essa população, como que eles se tornaram sem teto, eles são pessoas que usam drogas. Se você for cuidar dessas pessoas que usam drogas, você não tem acesso a elas. Eles vão recusar os serviços sociais e ter uma compreensão completa, em vez de falar esse é o número de pessoas, em vez de ver por que eles estão nas ruas. Eu espero ter pelo menos respondido parcialmente a sua pergunta. Eu queria só fazer um rápido comentário, um comentário lateral em relação à questão dos moradores de rua, que tem a ver com a questão da regulação urbana, a questão do uso do solo e tudo mais. É um dado curioso. A gente não pode menosprezar todas as questões macroeconômicas e sociais que estão implicadas na questão da falta de habitação. Isso é uma coisa à parte, não vamos entrar no mérito, mas eu queria comentar o dado com relação a erros de normativa em São Paulo que perduram e que não são corrigidas. Então, vou pegar a data de referência de 1957. 1957, em Kalamazoo, em Michigan, foi inaugurada a primeira rua pedestrianizada dos Estados Unidos. Depois que isso aconteceu, depois de uma década, lá para meados da década de 60, houve a proliferação dessas ruas, e chegou-se a um pico de 250 ruas pedestrianizadas. Passaram-se 10 anos e os americanos se deram conta que era um grande erro pedestrianizar ruas e que elas só funcionavam em duas condições, nas cidades do Sunbelt e nas cidades universitárias, onde tinha Sunbelt por causa que é turismo, tem muito turista, o clima é bom, 24 horas funcionava bem. Cidades universitárias, por razões óbvias, os estudantes estão sempre lá, então funciona, dava vida. Em todas as outras situações, não funcionou. O que eles fizeram? Bom, os americanos têm essa flexibilidade, essa capacidade de ação, passaram-se na meados da década de 70, apenas 30 ruas pedestrianizadas. Estou falando isso por quê? Estou pensando que o maior foco de morador de rua em São Paulo hoje é no centro histórico, que é um patrimônio dos mais belos que a gente tem como tecido urbano. E é tomado por morador de rua. É certo? Não é certo. A gente está há 40 anos cometendo o mesmo erro e ninguém faz uma mudança de legislação para mudar o uso daquilo. Faz uma medida com traffic calming, faz atividade de noite, muda a regulação do horário das lojas, mas não, a gente está congelado num negócio que é trágico do ponto de vista social, porque é um lugar mal servido, e ao mesmo tempo você mata um patrimônio urbano que é um dos mais ricos que a gente tem como cidade.